Olá, é, bom dia. Eu sou a Graziela e a gente vai falar um pouco de artigos definidos e indefinidos. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar um pouco sobre esses artigos. Bem, nessa mini aula, né, de hoje, a gente vai falar sobre artigos definidos e indefinidos, tá? Os artigos, eles funcionam como termos determinantes, né? Eles podem definir ou indefinir o termo seguinte, que são substantivos, tá? Eles podem variar de gênero em número. Gênero, masculino, feminino, número singular e plural. Tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, dando o exemplo, né, dos artigos definidos em singular, a e o, e no indefinido, uma e uma. E no plural nós temos os artigos definidos as, os, umas e uns, tá? Como eu já disse, né, eu tinha dito, o artigo definido, eles são artigos que individualizam, particularizam o substantivo. Ele vai determinar esse substantivo, né? Vai definir. Então, eu coloquei aqui dois exemplos que mostram isso. Por exemplo, a Terra tem sofrido agressões ambientais. Esse a Terra, ele define, a Terra, ela está no singular, tudo bem? E no exemplo lá abaixo, a prova de matemática estava difícil, a gente também está determinando a prova, né? Que ela está no singular e ela não é indefinida, se trata-se de uma prova. No artigo indefinido, eles generalizam, eles imprimem uma ideia vaga, como a gente pode ver no exemplo aí de baixo, né? Uns homens merecem respeito. A gente não diz exatamente quais são esses homens, qual a idade desses homens, aonde eles estão, são uns homens, podem ser qualquer um, né? Então, é um artigo indefinido. Além disso, os artigos, eles, além daquela tabela que eu apresentei no início, eles podem estar presentes em combinações, com preposições, tá? Por exemplo, no Brasil existe o cargo de procurador dos efeitos da coroa. Nesse no, a gente tem a combinação da preposição em com o artigo o, tá? Para formar o no. No dos, temos a preposição de, mais o artigo definido os, que forma dos. E também temos da, lá da coroa, que seria a preposição de, mais o artigo a. Aí aqui eu coloquei algumas formas combinadas do artigo definido e do artigo indefinido. Tá? A preposição de mais o forma do. Se a gente colocar o artigo no plural masculino, vai formar dos, tá? O de mais o artigo a, forma no. A preposição e mais o forma no. A preposição em mais a forma na. O por mais o pelo. Por mais a pelo. A mais o ao e a mais a. Temos do lado o plural dessas combinações, e do outro lado nós temos as formas combinadas do artigo indefinido, tá? De mais um, dum, de mais uma, em mais em mais uma, tá? Aí do lado a gente tem essa combinação no plural. De mais uns, duns, de mais um e dumas, em mais uns, em mais umas minhas, tá bom? Para terminar, eu trouxe aqui um texto, né? Que a gente pode verificar o uso desses artigos e das suas combinações. Esses artigos, eles estão em destaque em vermelho, e a gente pode fazer uma análise desses artigos, sua classificação e suas combinações. O primeiro artigo que está destacado vem antes do Ministério Público, que é o O. Ele é um artigo definido
masculino e estar no singular. Já o do, ele é uma combinação do de mais o artigo o, masculino e singular. Temos dois exemplos de do e em seguida o da, que seria a combinação da preposição de mais o artigo definido feminino singular a. Continuando o texto, temos o a em destaque, que também seria um artigo definido no singular feminino. Em seguida, na frase, no período colonial, o no, ele é uma combinação da preposição em mais o o, que forma o no, tá? Em seguida, temos o o, que está em artigo, que é um artigo masculino singular. O Brasil foi orientado pelo. O pelo é a combinação da preposição por mais o artigo o, singular e masculino. Em seguida, na frase seguinte, não havia o Ministério Público como instituição. O em destaque é um artigo definido no singular masculino, tá? E para terminar, na última frase, mais as ordenações manuelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1623, temos dois artigos que estão no plural feminino, as, tá? Em seguida, temos a combinação do a mais os, que formam aos, e mais dois artigos, que seriam o artigo definido no singular masculino e o a, que vem antes de lei, como artigo feminino no singular. Esse foi uma pequena demonstração, né, dos artigos definidos e indefinidos e seu uso em textos, tá? Eles estão presentes em diferentes textos e é isso, tá? Por hoje é só isso mesmo. Eu agradeço a atenção.